O terceiro milagre messiânico é a cura de um cego de nascença. A religiosidade da época dizia que se você nascesse com algum defeito, era porque os seus pais tinham pecado ou os seus antepassados teriam pecado. Então você estaria pagando pelos pecados dos seus pais. Ou você teria pecado dentro do ventre da sua mãe. E aproveitando que Jesus estava próximo de um cego de nascença, em João 9, 2, 3a, diz assim: E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais. Em João 9, 6, 7 diz assim: Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. E o cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Alguns acreditam que esse ato de Jesus de curar o cego através de uma lama foi para dizer que você não precisa de nada de especial para fazer a boa obra. Até a lama pode curar se vier do Espírito Santo. O quarto milagre messiânico nos remete lá atrás, como falamos, do menor versículo bíblico, que diz que Jesus chorou. Nesse contexto, nós contamos a morte de Lázaro. Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus na época. E Jesus estava longe quando soube que Lázaro tinha morrido. E Jesus parou tudo o que ele estava fazendo e foi até onde Lázaro estava sepultado. Só que a tradição judaica dizia que o espírito pairava sobre o corpo morto até o terceiro dia da morte dele. A partir disso, apenas o Messias poderia ressuscitar aquela pessoa. E foi justamente o que Jesus fez com Lázaro. E a gente vê essa passagem em João 11, 1 até 46, que Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias de morto. Vale ressaltar que Lázaro morreu, foi ressuscitado por Jesus Cristo e depois de anos, como qualquer outro ser humano, veio a falecer novamente. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi aos céus ainda com vida. Mesmo depois de Jesus ter feito todos esses milagres messiânicos, muitas pessoas naquela época ainda não acreditaram que Jesus era o verdadeiro Messias. Mas entenda uma coisa, quando Deus faz o milagre, não é porque a pessoa é merecedora daquele milagre, é porque Ele quer mostrar a glória dele através daquela pessoa. E Jesus ainda fez muitos outros milagres. Por exemplo, Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Lucas 22, 50 e 51. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Vemos na Bíblia que Jesus transformou água em vinho, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de pessoas comerem, expulsou uma legião de demônios de dentro de uma pessoa e os aprisionou em porcos, e esses porcos se jogaram de um precipício. Existe uma infinidade de outros milagres de Jesus. Porém, em João 21, 25 diz: ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Como foram as últimas horas de Jesus Cristo? Vemos aqui em Mateus 26, 14 e 16, que Judas, junto com a liderança judia na época dos judeus, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Em Mateus 26, de 26 a 30, nos conta a última ceia do Senhor, onde Jesus senta com seus discípulos pela última vez para ceiar, e já ali ele diz que um dos discípulos irá traí-lo. Em Mateus 26, de 47 a 56, nós vemos que Jesus sai ali do momento de ceia e com alguns discípulos vão até o Getsêmani. E é ali que Judas aparece com a liderança judia da época na região e alguns soldados armados com espadas e porretes para capturar Jesus Cristo. E com um beijo, Judas identifica
àquelas pessoas, àqueles soldados, quem era o nosso Messias para que ele fosse capturado. Mas você pode se perguntar, e eu também me perguntei quando eu vi essa história pela primeira vez, cara, mas ele era Deus? Ele não poderia impedir tudo isso? E a resposta é simples, sim, ele poderia. E nós vemos isso em Mateus 26, 53 a 54. Diz assim: você não sabe que se eu pedisse ajuda para o meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Em Mateus 26, 57 e 56, nós vemos que os judeus ali, já com Jesus capturado, perguntam para ele: você afirma realmente que é Deus? Você afirma realmente que é o Messias? E Jesus afirma que é o Messias. E eles rasgam a roupa, dizendo que aquilo era uma blasfêmia e que Jesus deveria morrer por aquilo. Em Mateus 27, 3, 5 diz assim: quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. E eles responderam: o que nós temos a ver com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Muita gente condena Judas pelo que ele fez. Mas se você pegar capítulos anteriores, até mesmo o livro de Judas e até mesmo outros livros da Bíblia, mostra que Judas era um grande discípulo de Jesus. Fez muita coisa boa antes daquilo. Isso prova, essa história de Judas prova que mesmo um grande discípulo, mesmo uma pessoa extremamente boa, pode trair Jesus. Inclusive Pedro negou Jesus 3 vezes, não é? Em Mateus 27, 11 diz assim: Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Por que aqui o governador pergunta se ele é o rei dos judeus? Porque ali atrás a gente viu que a liderança judia perguntava se ele era Deus, se ele continuaria dizendo que era Deus, se ele continuaria dizendo que era o Messias. E como Jesus disse que ele era Deus, Jesus disse que ele era o Messias, aquilo era uma blasfêmia. Só que uma blasfêmia, se Jesus fosse entregue ao governador dizendo que ele cometeu uma blasfêmia, o governador simplesmente ia dizer: olha, vocês que são judeus que se resolvem em relação a isso, não é um crime. Mas então, nessa passagem, eles trocam a acusação de Jesus. Há ali um golpe, há ali uma mudança de acusação, porque se existe dentro do Império Romano alguém que se autoproclama rei dos judeus, isso é uma afronta ao próprio Império Romano, que é punido pela morte. Em Mateus 27, de 15 a 26, nós vemos Pilatos levando Jesus e Barrabás até o povo, e a liderança judia influenciando a multidão a gritar pela soltura de Barrabás e pela crucificação de Jesus Cristo. E depois disso, Jesus sofreu muito. O estresse de Jesus naquela época era tanto que em Lucas, que era médico, disse assim em Lucas 22:44, e em grande agonia orava ainda mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu pesquisei sobre isso e essa é uma condição rara, que é verdadeira, que se chama hematidrose. E eu pesquisei e diz assim: essa condição acontece quando existe uma fraqueza física intensa, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção por um grande medo. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor e escorre sobre a pele. Você já se perguntou por que Jesus teve que ser sacrificado? E eu te respondo, em João 3,16, porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Naquela época, para que você fosse perdoado pelos seus pecados, você deveria sacrificar alguma coisa, sacrificar um animal, e geralmente era um cordeiro. E em João 1,29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. Então Jesus Cristo foi o grande e último Cordeiro a ser sacrificado. E ele se sacrificou por todos nós. Como nós dissemos lá atrás, Jesus mesmo falou: eu poderia parar com tudo isso aqui, mas então as Escrituras Sagradas não seriam cumpridas. E esse foi o maior exemplo do amor de Deus por todos nós. Ele mesmo se fez carne e morreu por cada um de nós. Em Coríntios, tempos depois da crucificação de Jesus Cristo, Paulo vai dizer que falar sobre a cruz é uma loucura, porque existia ali um resquício na época de que os judeus realmente tinham sacrificado, tinham crucificado o verdadeiro Messias. Até mesmo se os judeus negassem o que eles negam veementemente até hoje, naquela época ficou assim um resquício de que eles tinham feito exatamente aquilo que eles fizeram e não queriam assumir. Mas não sinta culpa por Jesus ter sido crucificado. Jesus cumpriu o seu propósito. Eu uma vez assisti a uma reportagem de que uma menininha foi perguntada de que se ela tivesse o poder de voltar no tempo, o que ela mudaria na história. E ela disse: eu impedi que Jesus fosse crucificado. E todo mundo: que bonito. Não, não é bonito. Jesus veio com um propósito específico. Jesus foi crucificado por todos nós para que nós pudéssemos ter vida eterna, nós pudéssemos ter acesso ao Santíssimo Lugar. O que isso significa? Naquele tempo, eles tinham que ir até o templo para achar Deus. Hoje em dia não precisa. Em Mateus 27, 50 e 51, diz assim: aí Jesus deu o grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços de cima até baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. O que isso significa? Dentro do templo existia um espaço específico dividido por um véu, onde a presença de Deus se fazia ali, quase que de forma palpável. Era tão intensa que o sacerdote, o sumo sacerdote, era a única pessoa que podia entrar naquele lugar. E eles amarravam uma cordinha na cintura dele, porque se ele fosse fulminado pela presença de Deus, eles tinham que puxar a cordinha de volta. Isso é verdade. Então, quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, dizendo: olha, agora vocês têm acesso à presença de Deus. Todos nós temos acesso à presença de Deus. É isso que significa a crucificação e a morte de Jesus para nós. Em João 15, 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Charles Spurgeon, que foi um grande orador, um grande pregador da sua época, disse uma vez: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. E você quer saber como ser amigo de Deus? Ele mesmo diz, em João 15, 14, vocês são meus amigos se fazem o que eu mando, se seguem os meus mandamentos, as minhas palavras, a minha escritura. Quer ser amigo de Deus? Lê a Bíblia. Porém, 3 dias depois, ou seja, no 3º dia de sua morte, ele ressuscitou. Em Mateus 28, 5, 6, para contextualizar esse versículo, Marta e Maria iam visitar a sepultura de Jesus Cristo. Quando chegaram lá, viram que a pedra que tampava a sepultura tinha sido movida e perto dela havia um anjo. E diz assim, em Mateus 28, 5, 6, então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo,
Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Em Lucas 24, 36 a 39, diz que um pouco depois disso que aconteceu, enquanto estavam contando com isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estava vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos, mostrando os ferimentos do prego da cruz, e para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo aqui que eu tenho. E para confortar os discípulos naquela hora, em Lucas 24, 45 a 47, diz assim: então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando aqui em Jerusalém. Em João 14, 12, diz que nós vamos poder fazer, se acreditarmos de verdade, se tivermos fé o suficiente, podemos fazer coisas ainda maiores que Jesus fez. Diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crer em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E o Verbo que se fez carne e voltou aos céus depois de ser crucificado pelo perdão dos nossos pecados, diz que vai voltar. Em Apocalipse 22, 12, 13, diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e último, o princípio e o fim. Esse é o nosso Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Em João 19:34 diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Os pesquisadores acreditam que esse golpe da lança foi o que realmente matou o nosso Messias, nosso Jesus Cristo. E aqui nós vimos que de dentro dele jorrou água e sangue. Quando uma mulher vai ter bebê, vai parir, de dentro dela também jorra água e sangue. A crucificação de Jesus, a morte de Jesus, nos mostra que de dentro dele sai água e sangue porque é um novo nascimento. Nós somos nova criatura quando nascemos através de Jesus, quando entendemos que a crucificação de Jesus Cristo foi por nós. Então nós podemos nascer novamente e termos uma nova vida em Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.